Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio, do canal Sequer. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Sigam-me nas minhas redes sociais. Bem, Matamoedo, que é uma figura que hoje está meio que em decadência, não está sendo mais tão falado, uma decadência rápida até, verdade seja dita. Pouco tempo ele caiu, acho que menos de 6 meses. É alguém que eu considero inteligente, diga-se de passagem, mas que tem uma grande falta de discernimento. Ele foi questionar a questão dos milagres. Ele questionou, em primeiro lugar, se o milagre de Fátima não poderia ter origem diabólica. Só aí já é absurdo, que é como o nosso amigo Vinícius fala, apontou muito bem. Um abraço aqui para o Vinícius. Que o milagre ele é a prova da divindade, ele é a prova da manifestação divina. Ele comete algo que é ainda mais bizarro. O Amoedo, ele explica que um dos olhos dele nunca se desenvolveu direito, que quando ele nasceu, os olhos dele eram fechados. E os olhos dele só se abriram no batismo. Foi um milagre. Ele questiona, será que esse milagre não veio do demônio? Ué, então, quer dizer que vez toda a vocação dele, todo o percurso de vida dele tem sido obra do demônio, não obra de Deus. Ele pensa que a característica da elite brasileira é a falta de discernimento dos espíritos. Muita gente da elite brasileira despreza o Padre Cícero, que é alguém que realizou tantos milagres, tantos prodígios, e que ainda realiza, depois de morto, e reverenciava um João de Deus. Era um homem que, nas suas sombras, cometia violência sexual. Essa cura aí pode vir demônio, sim. Essa cura aí do João de Deus pode vir demônio. Aí pode, né? Aí pode. Eu já ouvi um relato, inclusive, um relato de terceira mão, não sei se é verdade, de uma pessoa, né, que teria sido curada lá pelo João de Deus e a pessoa foi a um padre pedir para voltar para a igreja. O padre que era conhecido como grande santo, grande autoridade espiritual, e a pessoa disse o seguinte, o padre disse o seguinte, olha, avisa você que se você se converter, sua doença pode voltar. Aí a pessoa falou, eu aceito isso aí sem nenhum problema. Quero voltar à igreja. Aí a pessoa, de fato, morreu pouco depois do retorno à fé. Não sei, não sei se essa história aí é verdade, mas eu não duvido nesse contexto do João de Deus. E eu acho que essas autoridades sabiam sim, é claro que sabiam que alguma coisa assim estava acontecendo. Claro que sabiam. E acreditavam mesmo assim, né? Quer dizer, eles não tinham critério estético do discernimento dos espíritos. Né? O espírito não pode fazer um milagre que seja grotesco, ou realizar um prodígio que seja grotesco. O João de Deus, né, ele fazia curas que. E é digno de nota que, com todo respeito ao Chico Xavier, mas Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos.
Também na mesma época, claro, não estou dizendo o Chico Xavier, próprio padre Quevedo admite isso nos livros de investigações que ele fez do Chico Xavier. Era uma pessoa boa, sobre a qual não havia marca. De fato, o dinheiro do Chico Xavier ia para a caridade, etc. Sabe, se pensar, tem um caso ainda mais. Na mesma época do João de Deus, houve um outro caso no Brasil, que foi o caso do Pré-Baba, né? Que é o seguinte, é um caso muito estranho. Havia um brasileiro um brasileiro New Age, que durante a New Age foi para a Índia, certo? Ele foi para a Índia, e lá na Índia ele foi fazer uma peregrinação numa cidade onde o guru local do movimento Smith deu a sua linhagem, né, para um alemão New Age. O alemão era o guru da cidade, o líder dessa linhagem. E esse alemão, eu até fiz uma investigação contra isso, ele saiu dando título de guru para um monte de gente. Saiu distribuindo aí iniciações esotéricas de nível máximo para um monte de gente. E um dos que receberam foi esse brasileiro aí, esse Prebaba, né? E Prebaba, ele chegou no Brasil e fundou uma seita em a qual o povo jogava dinheiro nos pés dele e beijava os pés dele, né? E aí, Prebaba, os empresários jogavam lá o negócio nos pés dele, não sei o quê. E nisso aí, ele começou a pegar as mulheres, as esposas dos empresários. É um negócio assim, cara, a cara do sujeito, né? É de. Acho que não precisa nem o discernimento dos espíritos. É só olhar para a cara do sujeito. Né? É só olhar para a cara do bicho. Né? Não precisa de discernimento dos espíritos. O sujeito, olha a cara do Pribaba. Salvo engano, o nome dele é Janderson. Que é um cara muito estranho. Então, assim, Tamoedo é uma pessoa inteligente. Mas ele é alguém sem discernimento. E que tem um quê muito grande de cigarra mágica. Aquela pessoa que vai reunindo curiosidades, mas que não. Até tem alguma cultura geral, Renata Moedo, mas que, de maneira geral, acaba conduzindo tudo de uma maneira particularmente deslocada, fazendo articulações particularmente deslocadas. Por exemplo, aí na própria articulação macroeconômica dele, mistura a escola austríaca com teoria de escola de Chicago, né? Escola de Chicago, ele fala de juros negativos, que é uma coisa que na escola austríaca que tem, que é uma teoria cíclica da economia, não seria possível, talvez não se manter por muito tempo, enfim. A Moeda é um cara complicado, difícil de entender, realmente difícil de entender. Realmente é difícil de entender como é que funciona a cabeça do Amoedo, porque é alguém confuso demais, né? Fez um bom trabalho ao divulgar para no Brasil coisas como questão de moeda, questão de segurança monetária do Bitcoin, mas no geral é uma figura muito difícil. Pois um forte abraço a todos e até logo.